Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O Vasco entrou com um pedido de impugnação da partida contra o Brasil de Pelotas no STJD, melhor dizendo, um pedido de anulação da partida, quer ali a realização de um novo jogo por conta, de todos os motivos que acabaram acontecendo naquela partida que o Vasco foi muito prejudicado. E além, desse pedido de anulação do jogo, o Vasco também quer a suspensão do uso do VAR na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, explicar, tudo o que está acontecendo e mostrar realmente quais são as chances disso acontecer, do Vasco ter uma nova partida marcada. Além disso, muitas polêmicas, falar sobre férias do elenco vascaíno. Parece que aí realmente alguns jogadores entraram de folga nessa situação tão complicada do clube e além dessas muitas outras novidades, ainda mais tratando sobre Fernando Diniz e chegada de novas contratações. Mas antes de começar o vídeo, antes de falar sobre Vasco, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se inscreva, deixe o seu like, ativem aí o seu sininho de notificação. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama e começar falando sobre o novo treinador do Vasco. Ontem, por volta ali das 5 horas da tarde, o Vasco anunciou oficialmente o seu novo treinador, o Fernando Diniz, que vai fazer a sua estreia já nessa próxima quinta contra a equipe do CRB em Alagoas, mais exato no estádio Rei Pelé, o jogo que vai acontecer ali às 7 horas da noite, a grande decisão do Vasco nessa Série B, ainda mais tratando da primeira partida do seu novo treinador. Uma vitória pode fazer voltar a confiança, aumentar a autoestima desse grupo e fazer com que o Vasco se aproxime do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que treina já nesse próximo domingo, porque chega apenas amanhã no Rio de Janeiro. Sua apresentação oficial, para aqueles que querem saber, somente na próxima semana, após o primeiro treinamento no CT Moacir Barbosa, ele que chega com um contrato válido apenas até o final dessa temporada. Chega com 3 membros de comissão técnica, 2 auxiliares, o Ian Razeira, um atleta revelado no Vasco, o jogador então que conhece São Januário, que conhece o clube, que sabe da grandeza do Vasco. Isso é importantíssimo, ter uma pessoa como essa, um atleta como esse, que conheça a grandeza do clube dentro do vestiário, e o Ian Razeira vai ser esse. Além dele, também chega o Eduardo Zuma, o seu outro auxiliar, e o Wagner Bertelli, que será o preparador físico do Vasco da Gama. Além desse, a gente tem o Fábio, e o Daniel Félix, 2 outros membros da comissão técnica permanente do Gigante da Colina. A torcida ficou muito dividida com relação à chegada do Fernando Diniz. Alguns dizem que vai ser boa a chegada do treinador, outros dizem que um trabalho a curto prazo, ainda mais com os atletas que tem atualmente dentro do nosso elenco, e a filosofia de jogo do Fernando Diniz vai ser muito difícil de dar certo, já que o Fernando Diniz gosta de um jogo trabalhado, um jogo que tenha posse de bola, e o Vasco não tem elenco com essa qualidade. Muita comparação foi feita, inclusive, com o próprio Vanderlei, que é um goleiro que não sabe jogar com os pés, e o jogo, a filosofia de jogo do Fernando Diniz precisa que o goleiro saiba jogar com os pés, precisa que o zagueiro saiba jogar com os pés, e infelizmente no nosso elenco não tem atletas desse cacife. E isso é a grande preocupação atualmente da torcida vascaína, e além dessa outra, é que o time do Diniz não é um time reativo. Muito pelo contrário, é um time que joga com a bola nos pés e ataca o adversário o tempo todo. Com relação ao sistema ofensivo, é perfeito. O Diniz sempre consegue dar jeito no sistema ofensivo das equipes, porém o sistema defensivo do Diniz é muito ruim. E o Vasco está com um sistema defensivo ruim há muito tempo. Desde o início da temporada, o Marcelo Cabo chegou, o Lisca chegou e ninguém conseguiu dar jeito ainda nessa zaga do Vasco. Então a gente trouxe um treinador que vai melhorar o ataque, mas vai piorar ainda mais o nosso sistema defensivo. E essa é a grande preocupação atualmente do torcedor. Um sistema defensivo que já era ruim e pode piorar ainda mais com o Fernando Diniz à frente da equipe. Ele que teve o seu último trabalho no Santos, com 27 partidas, 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, com aproveitamento aí de 46,5%. Largou o time na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e com uma eliminação na Copa Sul-Americana. A gente espera, é claro, que ele venha fazer um bom trabalho à frente do clube. Eu estou muito ansioso para esse jogo de quinta-feira e realmente eu sempre gostei muito do trabalho do Fernando Diniz.
Apesar de que eu não acho que para esse momento que estamos, a 3 meses do final da Série B, a 15 partidas apenas de encerrar a competição, o Vasco precisaria de um trabalho a curto prazo e o Fernando Diniz não é o melhor nome para esse trabalho que o Vasco quer nesse momento. Mas vamos esperar, vamos aguardar, quem sabe poderemos ser surpreendidos com o Fernando Diniz na beirada de campo. E com relação a reforços, contratações, muitas dúvidas, cadê os jogadores? Vão chegar mais atletas? Ontem foi falado sobre o Nenê, eu já expliquei também sobre a situação do jogador, tá aparecendo um card aqui em cima para vocês, corre lá, o Diniz e o Nenê já trabalharam juntos, o Nenê quer voltar para o Vasco da Gama, muito provavelmente será o seu último ano da carreira, no máximo no próximo, ele teria o sonho de encerrar a carreira vestindo a camisa do Vasco, até porque o próprio já assumiu ser vascaíno após ter jogado no clube de São Januário, no nosso Gigante da Colina. E muito provavelmente, pelo carinho que ele tem pelo Diniz e o Diniz tem por ele, por terem trabalhado juntos no Fluminense, o Diniz elogiado demais o trabalho que fez com o próprio Nenê, há grande chance do Nenê chegar no Vasco. O Vasco estaria esperando apenas o aval do seu novo treinador para tentar investir na contratação do Nenê. E é muito provavelmente o Diniz vai dar esse aval para ir até o atleta e tentar a sua contratação. Mas além do Nenê, outros jogadores vinham tendo aí andamento nas negociações. O Vasco estava negociando com alguns atletas para chegar e reforçar o elenco nesses 15 jogos restantes aí e tentar recolocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, o que aconteceu? Com a saída do Lisca, todas essas negociações que estavam em andamento, os nomes ainda não foram divulgados para a gente, de quem o Vasco estaria conversando, mas todas as conversas foram totalmente encerradas, pararam. O Pássaro vai aguardar novamente mais uma semana que o Diniz tem para avaliar o elenco e, dependendo da resposta que ele der, vai retornar ao mercado e tentar fazer novas contratações. Fora isso, antes dessa semana, dessa próxima semana do Diniz, antes da avaliação do elenco, o Vasco não vai contratar ninguém. O Vasco tem somente até o dia 30 de setembro, até o final desse mês para tentar fazer novas contratações e muito provavelmente será ali no final desse mês que o Vasco voltará ao mercado para trazer novos atletas, até porque vai aguardar, vai esperar a avaliação do Fernando Diniz desse atual elenco do Gigante da Colina. Então vamos esperar, vamos aguardar. Já, após nessa semana aí inicial do Diniz, teremos novidades relacionadas a contratações que devem sim chegar dentro do Vasco da Gama. Com relação à venda de ativos, a gente falou sobre chegadas e agora a gente fala sobre vendas. Bruno Gomes, ontem mais uma vez circulou a notícia sobre a venda do jogador. Um jogador que vem sendo sim muito monitorado pelo futebol europeu, é um atleta de qualidade, que já serviu seleção brasileira sub-20, tem um excelente futuro pela frente, é um dos melhores jogadores desse atual elenco, independente de ser ou não titular. E o Vasco, segundo notícias, havia recebido uma proposta de 2 a 3 milhões de euros pelo jogador, uma proposta que estaria ali no valor de 10 a 15 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Inicialmente, o Vasco havia recusado a oferta, mas o Spartak Moscou da Rússia estaria reenviando uma contraproposta, estaria, aliás, recebendo uma contraproposta do próprio Vasco. Porém, o Vasco ontem, em nota, através de sua assessoria de imprensa, divulgou que não houve nenhuma oferta, não houve nenhuma proposta, não há nenhuma chance de saída do Bruno Gomes nesse momento e nenhuma negociação envolvendo o Vasco, o Bruno Gomes e o Spartak Moscou da Rússia. A assessoria de imprensa confirmou que o Vasco não procede nenhum tipo de informação envolvendo tais negociações em andamentos e muito menos concretizado. Ou seja, o Bruno Gomes permanecerá no Vasco nessa temporada e quem sabe na próxima também seguirá vestindo a camisa do Vasco, porém a assessoria de imprensa deixou bem claro que não há chance nenhuma de agora, nesse momento, ter negociações em andamento e ainda mais negociações concretizadas entre o atleta e o clube russo. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos seguir. E antes de falar sobre a anulação no STJD, eu quero falar sobre folga no elenco, porque ontem tá passando essa foto aí para vocês, foi visto o Matias Galarza no estádio do Paraguai, assistindo o jogo ali da seleção paraguaia, acompanhando, acredito que com a sua namorada ao lado, e causou muita revolta aos torcedores. E no caso, poxa,
O Vasco nessa situação tão ruim, e os jogadores estão de folga, estão curtindo, o Galarza que era para estar treinando está no Paraguai, e a assessoria de imprensa do Vasco também veio através de nota oficial explicar a situação. A assessoria disse que o elenco do Vasco não está de folga, os jogadores estão treinando todos os dias após a partida contra o Avaí, já avisando esse próximo jogo contra o CRB na quinta que vem. E segundo aí a própria assessoria confirmou que as atividades estão sendo comandadas pelo auxiliar técnico Fábio Cortez e preparador Daniel Félix, como eu falei lá no início do vídeo, da comissão permanente, da comissão permanente do Vasco da Gama. E com relação ao Galarza, a foto que foi divulgada, a assessoria de imprensa do Vasco confirmou que realmente ele está no Paraguai, porém ele foi liberado pelo Lisca ainda. O Lisca e o Galarza chegaram ali, numa conversa, num intermédio que se iria liberar. O Galarza iria ser liberado em determinado período do ano para ir visitar os seus familiares no Paraguai. Ele acabou sendo liberado nesses últimos dias, mas estará já voltando hoje ao Rio de Janeiro, retorna hoje ao Brasil e amanhã já deve estar novamente no CT do Almirante, do CT Moacir Barbosa, aliás, treinando com todo o elenco. Apenas o Galarza foi liberado para viajar à sua cidade natal, ao seu país, de origem e ir de novo, falar com seus familiares novamente e de certa forma ali estar depois de muito tempo junto com os seus familiares. Foi apenas isso, nenhum outro jogador, segundo o Vasco da Gama, esteve de folga, apenas o Matias Galarza conseguiu liberação para ter ali uns dias com a sua família. Só para tirar dúvida e esclarecer, porque foi algo que chateou demais os torcedores vascaínos. E para finalizar o vídeo, rapaziada, eu quero falar aqui sobre STJD, porque o Vasco entrou sim com um pedido de impugnação da partida nessa última quarta-feira contra o STJD. No caso, ingressou no STJD contra a CBF. O STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, entrou com um pedido de impugnação da partida contra o Brasil de Pelotas por conta daquele erro absurdo, mais uma vez, a linha do VAR não sendo traçada. O torcedor vascaíno não aguenta mais isso que vem acontecendo nos jogos dos Gigantes da Colina. O clube carioca, aí, segundo notícias, alegou que houve erro de direito, e todo erro de direito é válido para uma anulação da partida. Além desse erro de direito, também houve um desrespeito ao regulamento do campeonato e ao protocolo de utilização do VAR na partida. O Vasco, além desse pedido de impugnação, pedido de anulação do jogo, pede também para que o VAR só volte a ser utilizado quando a CBF poder garantir o pleno funcionamento do equipamento. Todas as provas da partida foram juntadas e encaminhadas já para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, Otávio Noronha. A gente deve ter novidades em breve também, com relação a isso, com relação a essa anulação da partida. A gente espera que a justiça venha a ser feita, a gente espera que o Vasco possa ter uma nova partida, porque de fato o que aconteceu naquele jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas, aquele gol nítido que o Daniel Amorim não estava impedido, gol anulado, linhas novamente não sendo traçadas, foi um absurdo. O torcedor vascaíno, principalmente essa atual diretoria, não pode aceitar. Deve sim encaminhar um pedido ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivo e aguardar boas notícias. Vamos esperar, tá na mão agora da justiça e a gente espera que, volta a repetir, a justiça venha a ser feita. O Vasco já foi muito desrespeitado e realmente nós já estamos cansados, inclusive o próprio Vasco, ali naquela ação que ingressou no STJD, citou as partidas contra o Internacional e também contra o Bahia, naquela entrada que o Gregory deu no Martim Benítez lá no Campeonato Brasileiro dessa última temporada, na Série A ainda, quando o Vasco também foi muito prejudicado. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Volto a repetir, vamos aguardar. Agora já tá lá no STJD. A gente tem que esperar aí o julgamento ser marcado e a decisão vir à tona. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Às 6 horas da tarde, retornamos com um vídeo, trazendo as últimas novidades e as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E, é claro, saudações vascaínas.